mostrando a fé. Eu preciso lembrar que gentil não significa delicado, mas é todo aquele que não era judeu, era considerado gentil. Bom, aí os gentios, ou seja, povos gregos, nós tínhamos romanos como Cornélio, eles abraçaram a fé e o dom do Espírito Santo veio sobre eles, foram batizados nas águas. A notícia corre. De repente, a notícia chega em Jerusalém. Chega em Jerusalém. Aí nós temos um momento específico na história da igreja que os judaizantes, que faziam parte da denominação dos fariseus, era uma denominação religiosa, viu? Os fariseus. Era um partido religioso caracterizado pela observância irrestrita à lei de Moisés. E muitas vezes coavam um camelo, um mosquito, e deixavam passar um camelo, viu? Esse povo não era brincadeira, não. Muitas vezes foram pedra de tropeço para o evangelho. Muitas vezes foram pedra de tropeço para o evangelho. Então eles tomam conhecimento do fato e aí eles vão em Jerusalém para apurar. Chegando lá, olha o que é que acontece. Eles exigiram que aqueles que estavam se convertendo a Cristo, e nós estamos falando aqui de judaizantes, de pessoas que eram da seita dos fariseus, que se converteram ao cristianismo, e agora estavam dentro da igreja cristã, mas com toda a carga da lei que levavam consigo. Todo aquele formato religioso eles levaram com eles, e chegando lá eles observavam que não era exigido dos gentios, que eles praticassem a circuncisão, que fossem circuncidados. Não era exigido deles que eles se submetessem às normas da lei, não é? Eu quero pedir ao meu amigo Cauã para fechar essa porta aqui, para evitar que a gente tenha... Então, o que aconteceu foi o seguinte: eles exigiram que aqueles que estavam se convertendo, que não eram judeus, estavam se convertendo a Cristo, que eles deveriam ser submetidos a todas as exigências morais e legais que a lei prescrevia, a lei de Moisés. Aí, o que é que acontece? Paulo e Barnabé perceberam que a questão se avolumou tanto que aí levaram o caso para a sede, para a igreja sede em Jerusalém, para que os apóstolos Pedro, Tiago julgassem a questão. Pedro, Tiago, João, que eles apreciassem a questão e resolvessem o problema, até porque Pedro era o responsável pela igreja. Foi a ele que Jesus confiou o pastorado da igreja. Lembremos disso: apacenta as minhas ovelhas. Pedro não é papa da igreja, viu? É bom frisar isso aqui. Até porque Jesus curou a sogra de Pedro, viu? Então, Pedro não foi o primeiro papa da igreja, não. Pastor da igreja,
e apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo é embaixador, viu? É o embaixador, é aquele que representa o seu país em outro lugar. Bom, o que ocorre? Pedro, então, e aí nós temos um debate intenso, um debate acalorado. Gente em qualquer lugar. Tem gente que é teimoso, quando pega numa coisa, meu Deus, você é capaz de sair da igreja, mas não abre mão. Pedro vendo que aquilo ali podia dividir a igreja, ele arranjou um meio termo. Deus deu sabedoria a Pedro e as ações, segundo Lucas, foram guiadas pelo Espírito Santo. Naquela igreja também, o texto diz, no capítulo 15, que haviam profetas, Judas, Silas, né? Não profetas segundo a lei, viu? Mas eram homens com dom da profecia. E guiados pelo Espírito de Deus, certamente Deus falava no meio deles. E aí, o texto diz que pareceu bem ao Espírito Santo, né? Guiados pelo Espírito Santo. O texto ainda diz assim, olha o texto áureo dessa lição. Olha o texto áureo, como essa igreja não tomava decisões à parte do Espírito Santo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 28. Aí eu vou lhe explicar como é que ficou aqui. Qual foi o resultado? Porque o primeiro tópico fala da Assembleia em Jerusalém, fala do debate na Assembleia, né? Primeiro uma questão doutrinária, depois um debate doutrinário e depois a decisão da Assembleia. Qual foi a decisão da Assembleia? Terceiro tópico da lição de hoje. A decisão foi que eles deveriam se abster de comida sacrificada a ídolos, deveriam se abster da carne sufocada, do sangue e da imoralidade sexual, incluindo a fornicação, que era a relação pré-conjugal. Bom, agora a circuncisão não passou. A circuncisão não passou. E aí, provavelmente, Pedro percebeu que tinha gente lá insatisfeito. Pedro se pronuncia. Olha que coragem. Passou na cara a hipocrisia deles. Nem nós, nem nossos pais suportaram esse jugo, esse peso, e vocês querem botar nas costas deles? Tá errado. Quer dizer, Pedro, nesse momento, com a coragem dada por Deus, e não foi por acaso que ele foi escolhido, não, viu? Jesus não escolheu Pedro por acaso, não. Pedro passa na cara a hipocrisia deles. Ou seja, a hipocrisia se configura quando eu quero que o meu irmão faça aquilo que eu não consigo fazer. Aí eu quero botar nas costas dele um fardo que eu não consigo carregar. Então, nesse momento, Pedro diz a eles: nem nós, nem nossos pais suportamos tamanho fardo, e vocês querem botar nas costas deles? Gente, eu queria olhar para a cara desse povo. E Pedro está dizendo, inclusive, ali para todos, que a condição para ser salvo é a fé em Jesus Cristo. É aceitar a graça de Deus por meio do sacrifício de Cristo. E que se colocassem como condição para a vida cristã aquele pacote da lei, onde ficaria a graça? Até hoje tem gente fazendo isso.
nós temos um problema que é antiguíssimo, mas antigo, e eu vou lhe explicar aqui que problema é esse. A doutrina do merecimento. Para receber tem que merecer. Eu classifiquei como a doutrina do merecimento depois de observar até narrativas do senso comum. Você quer ver uma coisa? Como vai, fulano? Melhor do que eu mereço. Pelo amor de Deus, nós merecemos o quê? Nós merecemos o quê, pelo amor de Deus? Absolutamente nada. Tudo é graça. Pastor Rousseau Shedd, saudosa memória, um dia perguntaram a ele, e eu estava lá. Foi um seminário de 3 dias, com o pastor Rousseau Shedd na Igreja Batista Peniel. Alguém perguntou na plateia: alguma coisa do que recebemos é porque merecemos? Ou tudo é por graça de Deus? Ele parou. Olha, o sábio, ele não responde na lata. Ele não responde assim, precipitadamente. Ele para, analisa, em seguida ele respondeu: a mim me parece, gente, parece que é hoje, parece que foi hoje, eu me lembro, a mim me parece que até o buscar é um ato da graça de Deus. Ou seja, até você ir orar, buscar a Deus, é a graça, querido. Porque se não for a graça, nem orar tu ora. Viu? Nem orar você ora. Eu oro, nem orar a gente ora, se não for a graça de Deus. Se respiramos, esse comentário está na Bíblia Shedd, viu? Lá no capítulo da graça, naquele capítulo, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí no rodapé tem escrito assim: se respiramos é porque a vida foi respirada dentro de nós. Gente, isso aqui era para a gente respirar e agradecer. Respirou, agradeceu. Se respiramos é porque a vida foi respirada dentro de nós. Então eu quero dizer para você que Pedro de fato foi guiado pelo Espírito Santo ali, viu? Porque evitou uma divisão na igreja. Ia ficar assim, a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. A de Antioquia seria dos gentios convertidos ao cristianismo. E cá em Jerusalém, os judaizantes convertidos ao cristianismo, que iam criar uma nova igreja, sabe? Contida de todos os ritos mosaicos, uma igreja cristã, sabe? Mas cheia de normas e preceitos da lei. Bom, então esse problema da doutrina do merecimento, as pessoas dizem o seguinte, que para receber tem que merecer. Para receber tem que merecer. Isso impregnou tanto na mente das pessoas que, se você fizer uma pesquisa hoje na igreja evangélica, a pergunta da pesquisa é a seguinte: a pergunta: você tem certeza da salvação em Jesus Cristo? Você tem certeza da salvação? Aí ele vai parar, alguns vão responder logo, né? Deus é quem sabe. A primeira resposta geralmente vai ser assim: Deus é quem sabe. A segunda resposta será como:
provavelmente, quando eu morrer, Deus me deu o que eu mereça. Se ele vê que eu mereço, se ele vê que eu mereço, então, aí provavelmente uma pessoa assim, se fosse analisar friamente, se não é a graça de Deus, então, Deus me deu aquilo que eu mereço, então vai para o inferno, né? Porque o que a gente merecia era o inferno. A gente merecia o inferno, Deus vai dar o céu. E é isso que é graça. Favor recebido, mas não merecido. Ou seja, é a única esmola grande que o santo não deve desconfiar, é a salvação. A única. Porque você recebe porque não merece. Olha. Porque se você merece, já não é graça. Entendeu? Bom, aí nós levamos a doutrina do merecimento para dentro de casa. O menino está aprontando, a menina está aprontando, você fala, vou na hora da economia da economia das bênçãos, da economia das recompensas, você não vai ganhar, porque você não está merecendo. Você tem que fazer por onde? Não é assim? É desse jeitinho que a gente faz. O nome disso é doutrina do merecimento. Doutrina do merecimento que está impregnada nas famílias, impregnada na igreja, viu? Isso vem desde a igreja medieval, vem de lá para cá, igreja medieval, vem, primeiro começa lá, a igreja do primeiro século aqui já estava presente lá, ou seja, a doutrina do merecimento estava presente na igreja do primeiro século. Por quê? Para merecer a salvação e para merecer um lugar naquela igreja de Cristo, tinha que se submeter a todas as exigências da lei. Isso é doutrina do merecimento, viu? Não é outra senão ela. E talvez a gente pense que a pior praga que entrou na igreja evangélica foi a teoria da prosperidade. Você tem uma outra heresia tão braba quanto a famigerada teologia da prosperidade, que é a doutrina do merecimento. Tá dando para você entender? Eu gostaria que você me desse um feedback aí, para eu saber se você está comigo e se está compreendendo, porque eu estou tentando explicar de uma forma mas bem simples mesmo, para todos entenderem nesta manhã. Porque essa assembleia aqui, se o Espírito de Deus não agisse, ia acontecer uma divisão. Pensa aí, uma igreja crescendo como essa igreja estava, ia acontecer uma divisão, e isso ia afetar até os apóstolos, viu? Isso poderia afetar até os apóstolos. Bom, quero aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, Maria Trindade de Souza. Estamos em processo de mudança de residência, viu? Estamos mudando do Guarani, bairro Guarani, para a Vila Serrana. Olha, mudança não é coisa... esse tipo de mudança aí não é coisa boa não, viu? Não é não. Só Deus para ter misericórdia de nós. Quero mandar um beijo para os nossos filhos, Isabela, Rafaela, Marcos Davi, que estão conosco aí, firmes, né? Família unida jamais será vencida. Bom, quero aproveitar e mandar um abraço também para o Eduardo. Encontrei ele essa semana. Ele disse que não perde. Ele gosta de umas tiradas, diz que
Eu tenho umas tiradas, tem uns negócios aí. Eu vou aproveitar e vou falar para você uma frase, ó. Ó, pega essa aí. Eu estava me dedicando a construir frases. Pensei até em escrever um livro sobre frases. Se Deus não der mais nada, já deu tudo. Já deu tudo, viu? Você quer ver outra frase? O melhor de Deus não está por vir, já veio. Quem é? Jesus Cristo. Porque tem gente aí dizendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Oh, meu Pai do céu. O melhor de Deus já veio, filho. Já veio. Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A verdade prática de hoje, em sua essência, a igreja é tanto um organismo vivo, quanto uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Então, essa assembleia indica que a igreja também tem normas, Tem normas. E você veja que Pedro não liberou geral. Não. Vocês vão se abster da carne sufocada, comida sacrificada a ídolos, do sangue e da imoralidade sexual. Qualquer tipo de imoralidade sexual que incluía fornicação, não, devem se abster. Vocês devem se abster. Agora a circuncisão não. Viu? Pode. Por quê? Porque agora, na verdade, a salvação não é pelas obras da lei, mas é pela graça de Deus. É pela graça de Deus que sois salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. E aí eu quero aproveitar e lembrar você nesta manhã que Deus agiu, e lamentamos hoje que muitas assembleias, reuniões, acabem em divisão, porque aqui tinha tudo para acontecer uma divisão, viu? O cenário estava pronto para uma divisão, porque a divisão interna já tinha acontecido. Só faltava agora uma divisão de caráter externo. Deus agiu, o Espírito Santo agiu nessa igreja, e nós lamentamos profundamente que toda vez que acontece uma divisão, é porque então não deram lugar a Deus. Não deram lugar a Deus para Deus agir. E a Bíblia adverte, não deis lugar ao diabo. Paulo apóstolo chega a dizer para a igreja em Corinto que estava dividida. Uns eram de Paulo, outros de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Cristo. 4 partidos religiosos dentro da mesma igreja. E aí Paulo pergunta, por acaso Cristo está dividido? Agindo assim, porventura, não sois carnais? Paulo chama de carnais até aqueles que eram de Paulo, se diziam de Paulo, viu? Que Paulo poderia muito bem dizer assim, vai parar com essa bobagem, só fica aqui os de Paulo, só os de Paulo. Não. Eles nunca advogaram em causa própria. Nunca. Ou seja, nunca atraíram glória para si. Nunca. Então, houve também esse momento difícil ali na igreja em Corinto, que Paulo foi usado por Deus para desmantelar aquela divisão. Você quer ver um outro exemplo de divisão que aconteceu na igreja? Lá em Filipos, a igreja que estava plantada na principal cidade da Macedônia, chamada de Filipos.
Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala para duas irmãs, Evódia e Sintique: eu rogo a vocês duas que queiram a mesma coisa. Que estavam, divididas. Tinha um impasse entre as duas lá, um litígio entre as duas. E aí Paulo dá um jeito de jogar logo um antídoto contra o veneno, que é a unidade. O antídoto contra o veneno da divisão é a unidade. E por que Paulo fez isso? Para aquilo ali não se espalhar na igreja. Porque a divisão ela vai se espalhando. Aí membros de uma determinada parte, de um lado, falam mal do outro, e aí vai contaminando todo o rebanho. Vai contaminando o rebanho. O pastor inteligente, ele estanca logo o problema, faz uma assembleia, e vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Veja que Pedro, ele não toma partido ali de absolutamente grupo nenhum. Ele foi pela palavra. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. O debate foi acalorado, mas Deus deu sabedoria a Pedro. Olha, Jesus Cristo, quando escolhe Pedro, ele sabia o que estava fazendo, viu? Quero aproveitar e dizer para você, se Jesus te escolheu, ele sabia o que ele estava fazendo, viu? Ele sabia. Ele sabia. Ele não estava brincando de fazer aposta. Albert Einstein, ele diz que Deus não joga dados, viu? Deus não joga dados. Então, Deus não faz aposta para ver se dá certo. Deus não tem nem plano B, porque o plano A não vai falhar. Quero mandar um abraço para Luiz Luthier, para sua esposa, irmã Marilange, fisioterapeuta da maior competência. Quero mandar um abraço também para o pessoal das polpas de fruta lá na Patagônia. Quero aproveitar também e mandar um abraço especial para o meu amigo Dr. Ebenezer Fagundes. O ar-condicionado está ligado aqui e Cauã não está presente para diminuir esse ar-condicionado aqui, que já está quase bloqueando meu nariz aqui. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ebenezer Fagundes e dizer para ele que nós estamos firmes e que essa semana sim nós vamos falar sobre a importância da vida antes de terminar o mês de setembro. Mas eu quero lembrar para você que não devemos falar sobre a importância da vida e não devemos falar sobre suicídio apenas no mês de setembro. Não. A vida importa sempre. É o ano todo, a vida toda. Precisamos falar que, apesar de tudo, vale a pena viver. Vale a pena viver. Nós falamos aqui a semana passada, inclusive, amparados na Bíblia, né? Fizemos aqui uma parte aqui falando sobre o suicídio e o que é que nós temos na Bíblia para falar sobre o suicídio, tá bom? Quero aproveitar também e mandar um abraço para a família Veiga, lá no bairro Guarani. Família Veiga, aí tomando aquele café, se preparando para ir ao templo onde a igreja se reúne. Eles que são membros da primeira igreja batista de Vitória da Conquista, liderada pelo meu amigo pastor Vitor. Tive a honra de conhecer pastor Vitor por ocasião de uma escola bíblica dominical. Quando eu estava em gozo de férias, fui ali apreciar
o estudo da Palavra de Deus na Primeira Igreja Batista, e quero mandar um abraço para estes amados irmãos da Primeira Igreja Batista de Vitória da Conquista, rumo aos 130 anos, viu? Se Jesus não voltar. A igreja mais antiga, igreja cristã, mais antiga de Vitória da Conquista. Sabe qual é o problema que nós temos hoje? Um dos problemas graves. Querem construir o novo, jogando o velho fora. Não se faz isso, viu? Tá dando problema. Tá dando problema. O novo precisa da experiência do velho. Precisa da sabedoria do velho. Precisa das memórias que foram construídas ao longo do tempo. Nós não podemos andar como se fosse um carro sem retrovisor, só com para-brisa. Temos que olhar para trás e ver. Olhar para trás e ver o que foi feito. Nós não chegamos até aqui, ó. Nós não chegamos até aqui cantando worship. Nós chegamos até aqui cantando a palavra. Nós chegamos até aqui. Não foi com fumaça de gelo seco. Nós chegamos até aqui. Foi com barraca de lona. Barraca de lona. Pregando a palavra de Deus. Sem muita firula. Era a palavra pura e simples. Entre um remédio velho que cura e um remédio novo que mata, é melhor ficar com o velho, viu? Cuidado. Não é bom remover marcos antigos que puseram nossos pais. Agora quero aproveitar e falar também para o pessoal da ala mais antiga, da ala mais... o nosso tempo não vai voltar mais. Então não adianta a gente ficar com essa nostalgia. Não vai voltar. É segurar a experiência daquilo que aprendemos, reter firme a nossa confissão de fé e tentar ajudar a turma mais nova, porque nós vamos passar o bastão para eles. Se é corrida de revezamento, é corrida de revezamento. Lógico que daqui a pouco nós vamos passar o bastão para eles, né? Então, nós vamos passar e passar com honra. Com honra, entendeu? O irmão Beto, da Beto Céu, está mandando uma mensagem, só que eu não posso ouvir áudio aqui agora. Mas eu quero mandar um abraço para o irmão Beto. Irmão Beto, que está ligado aí, ouvindo a Rádio Melodia. Quero aproveitar também, dizer que agora pela manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical lá na Igreja Batista da Palavra. A lição de hoje, que é a última do trimestre, viu? A última lição do trimestre. Semana que vem, revista nova. Irmã Claudete já foi para Salvador buscar as revistas. Amanhã já estou indo lá pegar na livraria da CPAD, aqui na Avenida Ilhéus. E nós, semana que vem, já estamos com revista nova, viu? Revista nova. E eu quero terminar a lição de hoje dizendo para você que nós esperamos um consenso a cada assembleia, a cada reunião, que haja consenso. Aqui houve um acordo. Eles chegaram a um acordo. Vamos evitar litígio para não precisar ir para as barbas da justiça ou para uma divisão, porque divisão não vem de Deus. Inventaram aí uma matemática do diabo, que é dividindo que cresce. Não é dividindo que cresce.
Você só tem duas formas de crescimento: somando ou multiplicando. Negócio de dividir que cresce, isso é matemática do cão. Para crescer tem que dividir. Não. Quem foi que disse? Osés de Paula, o nome do hino é divisão. Divisão não vem de Deus. Divisão não vem de Deus. Quem primeiro dividiu lá no céu não está mais. É verdade. O primeiro caso de divisão aconteceu no céu, viu? Então, todo cuidado ainda é pouco. Todo cuidado é pouco. Lá na Galácia, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele acaba de deixar tudo certo. A salvação é pela graça, só Jesus Cristo salva. Pela graça sois salvos mediante a fé. Deu as costas, vieram os judaizantes e desfez o que ele tinha acabado de fazer. Paulo chega para eles e fala assim: vocês corriam até bem. Quem vos fascinou, ó insensatos Gálatas? Então, Paulo fica chateado porque ele deu as costas e o povo não teve firmeza. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui agora: tenha firmeza naquilo que você acredita, viu? Não seja levado por qualquer vento de doutrina, não. Não seja levado. Porque abriu uma igreja ali que está bombando. Bombando. E se ela estiver cheia de gente vazia? Todo cuidado é pouco. E eu falo isso com muito respeito, porque tem igrejas aqui que tem uma grande quantidade de membros e nós conhecemos os pastores, são pastores sérios, como é o caso do pastor Henrique Freitas, pastor Anselmo, são pastores sérios. Agora, cuidado com esses movimentos que aparecem aí, viu? Porque ali tem um homem que é o raio-x de Deus. Todo cuidado é pouco, viu? Todo cuidado é pouco. Quero aproveitar e dizer para você que essa semana nós teremos uma série de debates na Melodia com temas importantíssimos. Você é o nosso convidado para participar a partir de amanhã, 11 horas da manhã, debate Melodia. Você não pode perder. Convide o irmão, o amigo, liga o rádio, bota na frequência 87.9, nosso site para você localizar a Melodia é www.melodiaconquista.com.br. E se você quer ir no Facebook, no Instagram, Melodia Conquista, tudo junto, e você vai encontrar lá o canal da Melodia, com excelente qualidade. Você já viu o canal que a voz sai atrasada? O cidadão não consegue acompanhar a voz não, que a voz está lá na frente e ele está cá atrás. Ou a voz está cá atrás e ele está lá na frente. Da Melodia não, o negócio aqui é qualidade total, viu? Então, em tempo real, voz e movimento da boca. Você que ficou comigo até agora, muito obrigado pelo prazer da sua companhia. Vem aí o programa Fonte de Vida com o pastor João. E quanto à Escola Bíblica da Melodia, se Deus permitir, no próximo domingo nós estaremos aqui para mais uma Escola Bíblica da Melodia com revista nova. Viu? Quero agradecer a Cauã pelos trabalhos. E não desligue o seu rádio, porque está vindo aí o pastor João e o programa Fonte de Vida. Até lá e lembre-se, breve Jesus voltará.